criação do Sistema Único de Segurança Pública no país. Unificação da política de segurança no Brasil inteiro. Um controle do Poder Executivo Nacional. O que significa uma política de tolerância zero? É aumentar a pena? É colocar mais gente na cadeia? O preso custa à sociedade brasileira R$5.000. Quanto mais nós aumentamos a pena, maior será o número de presos custando à sociedade brasileira. Senador, o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, é a ação na área de segurança mais importante aprovada pelo Congresso este semestre? Eu diria que é. Eu sou presidente da Comissão de Justiça pela segunda vez. Na primeira ocasião, nós realizamos a reforma do Poder Judiciário, além de inúmeras outras iniciativas de grande porte. Dessa feita, eu resolvi reunir todos os projetos ligados à segurança, passei uma parte deles para a senadora Simone Tebet, que relatou uma quantidade grande de projetos nesse sentido, e a outra para o senador Anastasia. Entre esses projetos que nós contemplamos como prioritários, estava esse de criação do Sistema Único de Segurança Pública no país. Em que consiste isto? Consiste numa espécie de unificação da política de segurança no Brasil inteiro. O nome até vem do Sistema Único de Saúde, né? Qual a semelhança entre esses dois sistemas? Há uma certa semelhança realmente entre as duas coisas. Nós fizemos, então, foi feita a unificação quanto ao nome da saúde e então fizemos sistemas na segurança. Com isso, o que se pretendeu foi colocar sob o controle, não das ações, mas de uma política de segurança pública, um controle do Poder Executivo Nacional. Elabora um plano, este plano é submetido a todos os governos estaduais anualmente. Os governos participam da elaboração do plano e com isso se caminha para uma espécie de ação unitária das polícias federal, polícia militar, polícia civil, polícia rodoviária federal, corpo de bombeiros do Brasil inteiro. Ou seja, da União Federal, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Mas é uma ação integrada, né? Não é uma unificação. É uma ação, o que se está integrando é a política. A ação é de cada governo, é de cada polícia separadamente, ainda que com a assistência da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Bom, imagina-se que com isto o sistema de segurança ganhará um reforço significativo. Agora existe o Ministério da Segurança Pública Interna. É melhor ter uma ação integrada das polícias do que a unificação? Eu acho que sim, porque em cada estado há sempre uma situação diferente de outro estado. Então é bom que a política de segurança tenha uma direção, mas a execução, sem fugir daquela diretriz, a execução possa dar-se em relação a cada estado, porque são diferentes no que diz respeito até a um nível de atos de delinquência cometidos. Para um projeto que é um sistema único de segurança, a gente pode dizer que ele foi aprovado em tempo recorde. O senhor ficou satisfeito com o resultado desse texto ou ele poderia ter sido aprofundado com mais discussão? Como é que o senhor avalia esse texto que saiu do Congresso? Eu diria a você que eu estou satisfeito com o texto. É claro que ele poderá sempre no futuro passar por aperfeiçoamentos. Quando a nova lei for posta em prática, é que se vai verificar, de fato, se ela atende a tudo aquilo que nós imaginávamos ou se há algumas deficiências da própria lei. Neste caso, nós faremos uma rearrumação da lei,
uma alteração, uma adaptação da lei ao fato concreto que porventura for observado. Uma crítica que já foi feita, inclusive durante a tramitação aqui na Casa, é que esse projeto não resolve o conflito de competências entre estados, municípios e a União. Continua deixando na mão de estados e municípios a segurança e os custos com a segurança. E a União está participando pouco. O senhor concorda com isso? Não concordo. A União Federal está participando cada vez mais com recursos financeiros, assistência aos estados, assistência aos municípios com recursos, fornecendo veículos, armamentos, etc, etc. Então, a crítica, a meu ver, é sempre boa, porque dá a oportunidade ao legislador de examinar, verificar a procedência dela, crítica. Mas eu não acho que seja procedente. Os conflitos que ainda hoje existem, a meu ver, tendem a desaparecer completamente com essa nova lei, com o sistema unificado quanto à política de segurança. E naquilo que não funcionar, vamos procurar alterar a lei. O que precisa mudar na estrutura do país hoje da segurança pública para que essa legislação tenha sucesso? Veja, o que está vendo no Brasil é um surto de violência como nunca havia acontecido no passado. Isso já aconteceu na Venezuela. Eu estive na Venezuela há uns 30 anos e havia um regime de pleno emprego, com muita riqueza na Venezuela, e apesar disto, a violência é imensa. Esse tipo de violência já aconteceu em Nova York, não faz muito tempo, não se podia andar pelas ruas na grande cidade mundial de Nova York, porque corria-se o risco de assalto e até de morte. Veio o prefeito e estabeleceu uma política da tolerância zero quanto à criminalidade em Nova York. E conseguiu corrigir toda essa situação. Hoje, a cidade de Nova York é uma cidade segura. Em várias capitais da Europa houve também isto. Agora está acontecendo em várias capitais do Brasil, se não em todas, e até cidades menores do que as capitais. O que nós precisamos é fazer o que estamos fazendo, tomando providências que, a nosso ver, são adequadas para debelar esse estado de insegurança que tanto abala hoje as famílias brasileiras. Esses exemplos que o senhor deu mostram que a violência não é só uma questão econômica. Não é, porque sempre, voltando a Nova York, que sempre teve toda a assistência econômica, houve esse tipo de violência, assim como na Venezuela, exemplo que eu citei, em que havia pleno emprego, o país estava no auge da sua economia, pujante, e apesar de tudo isso, havia uma violência imensa na Venezuela. Então, não estava diretamente ligada à segurança, à economia lá, como não esteve ligada à economia em Nova York e nas capitais europeias. E no Brasil está, senador? Bom, no Brasil, nós estamos hoje com um grande nível de desemprego, o que, a meu ver, facilita realmente esse declínio no que diz respeito à segurança no país. Nós temos cerca de 12 a 13 milhões de desempregados. Não vem desse governo, já vem de governos anteriores. No governo Lula, nós chegamos a quase o nível de pleno emprego, mas depois houve uma queda grande que se agravou ao longo dos anos. Eu tenho esperanças de que, com a retomada do crescimento econômico agora, e com a melhora do nível de empregos, e com estas leis que estamos votando, e com os recursos novos que estão sendo aportados ao sistema de segurança, tudo poderá melhorar e, quem sabe, até voltar aos níveis de segurança anteriores. O que significa uma política de tolerância zero? É aumentar a pena? É colocar mais gente na cadeia? Lá foi aumentar a pena, colocar um maior número de pessoas em estado de detenção completa,
foi colocar um grande número de policiais nas ruas, patrulhando as ruas todas, foi estabelecer câmaras de segurança para que a polícia estivesse mais informada, foi a participação do Poder Judiciário também, que facilitou a luta pela retomada da segurança e da tranquilidade das famílias de Nova York, ou seja, um elenco de medidas que acabou por resultar na situação de hoje, serenidade da cidade de Nova York. No Brasil, há um aumento do apelo para redução da maioridade penal, para aumento de penas para os crimes que já são tipificados pelo Código Penal. O senhor acredita que esse é um caminho para solucionar a questão da violência no país? Nós temos um projeto da Comissão de Justiça nessa direção, que é o da redução da maioridade penal. E por que esse projeto? Porque está se verificando nos últimos tempos que os bandidos estão se valendo de menores para o tráfico de armas e de drogas. Por que isso? Porque os menores são inimputáveis. Esses bandidos colocam na mão dos jovens com menos de 18 anos armas e drogas e mandam que eles façam o trabalho criminoso. Bem, houve então a ideia de reduzir a maioridade penal. Mas essa é uma questão muito difícil de resolver, porque há uma corrente poderosa dos que não aceitam a redução da maioridade penal. Embora em outros países a maioridade penal tenha sido significativamente reduzida. Por exemplo, nos Estados Unidos, o jovem de 13 anos que comete um ato criminoso está sujeito a ir para a cadeia. Aqui não, só a partir de 18 anos de idade. Eu, então, retirei de pauta de votação esse projeto para que ele possa ser melhor debatido. Nós estamos fazendo reuniões de audiência pública, ouvindo sociólogos, professores, universidades, pais de famílias, associação de magistrados, para que, ao final, nós possamos tomar uma decisão que seja segura para a sociedade brasileira. Qual seria uma solução razoável, na opinião do senhor? Eu não tenho ainda uma opinião formada sobre isso, nem quero tê-la antes de concluirmos esta fase de audiências públicas. E, por outro lado, sendo eu o presidente da comissão, eu tenho certas dificuldades de manifestar a minha posição. A minha posição. Eu dirijo os trabalhos da Comissão de Justiça, as votações todas, mas eu procuro até não votar para poder ter isenção no sentido de dirigir com segurança e com firmeza as sessões da Comissão de Justiça. Uma sessão que o senhor presidiu, o senhor chamou a atenção dos senadores que eles estavam votando projetos que endureciam demais as penas. O senhor fez uma crítica a esse endurecimento das penas. Essa é uma opinião do senhor? De algum modo explico por quê. Nós temos hoje cerca de 700 mil brasileiros encarcerados. É a terceira maior população de presos no mundo, é esta. E a despeito disso, temos mais cerca de 150 mandados de prisão, 150 mil mandados de prisão, que não foram ainda cumpridos. Imagine essa população toda carcerária. Por outro lado, nós não temos celas, não temos prisões suficientes para alojar toda esta população de delinquentes do Brasil. Digo ainda mais, como agravante, cerca de 40% dos presos atuais ali estão como prisões provisórias. Ora, a prisão provisória há de ser provisória. O próprio nome está dizendo. Então, se o sujeito foi preso, ele deve ser julgado imediatamente, examinado a situação, para que ele ou permaneça condenado
ou saia da prisão. Bom, o recurso de se mandar o preso também para a prisão domiciliar é conveniente. E, todavia, não se aplica esse sistema com frequência no Brasil. São muito poucos os presos que vão para a prisão domiciliar. E quanto custa um preso hoje no Brasil? Isso é bom que a sociedade saiba disso. Um professor no Brasil, de curso médio, ganha 2, 3 mil reais. O preso custa à sociedade brasileira 5 mil reais. Então, quanto mais nós aumentamos a pena para os crimes cometidos hoje, da forma dos códigos, maior será o número de presos que lá ficam nas prisões, custando à sociedade brasileira. Então, são estas as razões que me levaram a fazer o comentário a que você se refere. Esse Sistema Único de Segurança Pública é capaz de resolver esse problema carcerário, senador, ou isso seria mais uma questão de legislação penal mesmo? O senhor falou da reforma do Judiciário que foi votada aqui no Senado, mas ela parou na Câmara. É o Sistema Único de Segurança que vai resolver isso ou é essa reforma judiciária? São duas leis. Essa é uma lei que contribuirá fortemente para resolver isso e a outra lei é a Lei de Execuções Penais, que também nós votamos. Muito bem, tudo isso nós fizemos em comum acordo com a Câmara. O presidente Eunício Oliveira, do Senado e do Congresso, está muito interessado em acelerar esse tipo de votação. Conversou com o presidente da Câmara, que também se interessa, e conversou comigo, o presidente Eunício, para que na Comissão de Justiça nós pudéssemos dar prioridade à votação desses projetos que ali se encontram. Ou seja, esta é emergente e, por ser emergente, nós deveremos estar todos unidos em torno dela. Ainda dá para aprovar este ano, porque agora a gente praticamente encerrou o ano com as eleições. Não, eu acho que dá. Havendo como está havendo uma boa vontade também da Câmara, eu conto com a aprovação lá, se houver alguma alteração para melhorar os projetos, do meu ponto de vista, que vai direto para a Comissão de Justiça, passando pela mesa do Senado, nós daremos uma grande celeridade, já conhecemos o assunto, nós não precisamos de um debate longo para retomar o exame dessa matéria. Portanto, poderemos sim votar tudo isso aí neste ano. Depois das eleições? Ou talvez até antes. Haverá um período de recesso branco, o que não impedirá o Congresso Nacional de se reunir uma vez ou duas vezes por semana para debater e votar as leis mais essenciais do país. E a lei antidrogas também não precisa de uma reforma para resolver essa questão carcerária? A lei antidrogas é uma outra lei também que se associa a estas primeiras, a respeito das quais estamos falando, no combate à violência. A droga é um indutor poderosíssimo da violência. Então, nós temos que cuidar dela também. A droga está invadindo o mundo inteiro. Precisamos ter, portanto, uma legislação que, tanto quanto possível, possa dialogar com a legislação de outros países. A questão principal é definir a quantidade de droga que caracteriza o tráfico? Esse é um dos pontos principais, não é também o único. Nós precisamos definir essa quantidade, definir que tipo de punição haverá com mais severidade, uma lei específica para isso, e definir as regras do combate a tudo isto. Então, é uma lei que temos que ter todo cuidado, portanto, na elaboração dela, e que terá que ser antecedida de estudos, de audiências públicas que ajudam muito na formulação das leis. Por que essa questão não está na agenda do Congresso nesse momento, senador? Está na agenda. O que
é que nós temos só na Comissão de Justiça, por exemplo, 1.500 projetos sendo examinados. E nós votamos o quê? 15, 14, 10, 20 por dia, por semana. Porque também não temos, a Comissão de Justiça não é uma fábrica de votação de leis. Ela é uma comissão técnica que examina com rigor os projetos na tentativa de fazer uma lei boa, uma lei, no mínimo, razoável. Nós não queremos fazer uma lei ruim que possa produzir um efeito contrário, negativo, sobretudo no setor de segurança. Queria aproveitar um pouco a experiência do senhor como ministro de Minas e Energia. Nós vivemos recentemente uma crise dos combustíveis e a grande discussão é a política de preços da Petrobras. O que o senhor acha dessa variação? Ela tem sido muito dura para o consumidor? Tem. Quando eu fui ministro, não havia essa política. Disse-se que a Petrobras, às vezes, perde com a não formulação de preços a cada dia. É verdade, ela às vezes perde com isso, mas às vezes ganha também. Quantas e quantas vezes houve elevação drástica do preço do petróleo e quantas vezes houve redução drástica do preço do petróleo. Quando era favorável, a Petrobras se beneficiava. Quando era desfavorável, havia uma certa compensação. Bem, hoje, só a política de preços, quem ganha é a Petrobras. É ruim isso? Não seria ruim se não afetasse tão duramente o bolso dos consumidores. Nós já estamos chegando a um ponto em que praticamente as pessoas de maior renda, nível de renda, estão deixando seus carros em casa porque não podem utilizá-los. Isso seria até muito bom se o Brasil tivesse uma malha viária, metrô, trens, ônibus adequada. Transporte público. Né? Transporte público, como existe nas grandes cidades do mundo. Infelizmente, nós não temos no Brasil. Ora, se não temos no Brasil, as pessoas que têm que circular pelas cidades precisam usar o meio de transporte. Ou é o ônibus precário que temos hoje, ou é o automóvel. Então, isso tudo nós temos que levar em consideração e eu não posso deixar de observar, criticar um pouco essa política de preços, porque ela afeta diretamente o bolso do consumidor. Senador, as soluções tomadas pelo governo, né? Redução de 46 centavos no preço do diesel, a venda de etanol direto nos postos, que foi uma medida do Congresso, são soluções sustentáveis no longo prazo ou o brasileiro ainda pode ter uma nova crise? Não, eu acho que são sustentáveis, sim. Essa ideia de permitir ao produtor do etanol vender diretamente dos postos faz com que esse produtor não tenha que pagar um custo intermediário, do chamado atravessador. Muito bem. Assim também os 46 centavos do diesel, como redução dos custos do transporte, é também uma boa medida. É uma boa medida que, com o tempo, obviamente, terá que ser reavaliada para saber se ela está muito bem ou se ela precisa de um reforço ou de algo dessa natureza. Mas apesar do impacto que ela provoca nas contas públicas? Exatamente, nas contas públicas. Mas que, para o momento, elas são sustentáveis? São. Senador, eu agradeço a sua presença no programa Salão Nobre e até a próxima. Até a próxima. Obrigado.